capítulo de número 15 e o verso 58. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Apenas o verso 58. Quantos creem que Deus tem uma palavra para o seu coração? Aleluia. Ele tem uma palavra para os nossos corações. Quem achou diz amém. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Eu vou ler e gostaria que toda a igreja repetisse. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Vamos lá, a igreja, todo mundo junto, bem bonito. Portanto, antes de sentar, olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: não é vão. Senta glorificando ao Senhor. Irmãos, o tema dessa mensagem é eu e a obra de Deus. Diga comigo: eu e a obra de Deus. Onde, irmãos, não há dedicação, não há excelência. Repita comigo: onde não há dedicação, não há excelência. E isso, irmãos, é em todas as áreas da nossa vida. Você concorda com isso ou não? Por que quando alguém faz algo fica excelente, enquanto outros faz não fica bom? Dedicação. Quando a mulher cozinha com dedicação, fica com excelência, sim ou não? Quando o homem, seja lá o que ele estiver fazendo, ele faz com dedicação, ele se dedica àquilo, faz com excelência, sim ou não? Então, irmãos, isso é em todas as áreas da nossa vida. O que a gente faz lá para casa, o que a gente faz no nosso trabalho, o que nós faz pelas pessoas, o que a gente faz na obra de Deus. Por exemplo, às vezes você vai contratar um pintor, né, Rodrigo? O pintor, quando ele é dedicado, capricha nos detalhes, o serviço fica com excelência. Tem pintor que nem põe um plástico ou um pano, um papelão embaixo. Né, Bruno? Você me olhou assim, né? Por que será, né? Aí o pintor que é dedicado, ele vai colocar ali um plástico, um papel, para não virar aquela sujeira. A dedicação faz diferença, irmãos, numa pintura, num serviço de pedreiro, numa instalação, em todas as áreas. O motorista que dirige com dedicação, ele está atento em tudo. Por que tem gente que já bateu o carro não sei quantas vezes e outros nunca bateu ou só deu uma raladinha? Dedicação, atenção. Então tudo na nossa vida que a gente fizer com dedicação vai sair com excelência. As pessoas vão olhar: poxa, que coisa bem feita, que coisa bonita. Então nós precisamos entender, irmãos, que na obra do Senhor não é diferente. Tudo aquilo que é colocado nas nossas mãos, tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer, cada um de nós precisa colocar numa posição de fazer
com dedicação, se dedicar àquilo. Por exemplo, você põe um arroz lá no fogo, e aí você vai fazer qualquer outra coisa, você não está se dedicando àquilo, você está se dedicando àquilo e outras coisas ao mesmo tempo. A tendência do arroz é queimar, né? Leite a gente já sabe que nem o leite não pode pôr os homens para cuidar, porque vai derramar mesmo. Não tem jeito, né? A gente fica lá assim, ó, o leite. Aí você dá uma distraidinha, você vê, já transbordou. Só o leite, né? Que às vezes a mulher está olhando o leite, está fazendo outra coisa. É uma habilidade que Deus deu para as mulheres, que não deu para os homens. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, que tudo aquilo que nós decidimos fazer, vamos fazer com excelência. Eu confesso para os irmãos que, como pastor, eu tenho muito temor e tremor da palavra que diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E a palavra de Deus também não fala só na questão da obra de Deus. Já aprendemos aqui que a Bíblia nos ensina que tudo aquilo que nós estamos fazendo para nossa esposa, para o nosso esposo, para o nosso patrão, para o nosso trabalho, a gente fazer como se estivesse fazendo para Deus. Já não aprendemos isso várias vezes? Ou seja, então, aonde nós estivermos, tudo que nós fizermos, nós temos que fazer com dedicação para que seja algo excelente. Amém? E como eu disse, irmãos, e essa palavra faz eu temer e tremer. Maldito, ou seja, aquele que faz as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito, seja onde quer que for, ele atrai para si maldição. Ao invés dele atrair bênção para a sua vida, ele atrai o mal. Ele abre brecha para o mal agir. E que eu gostaria, irmãos, que nós estivéssemos refletindo sobre isso, no geral. Fazermos com excelência. A introdução aqui diz o quê? Deus está fazendo, irmãos, muitas coisas ao nosso redor. Em especial, está agindo nas pessoas que convivem conosco. Alguém aqui pode confirmar que Deus tem feito muitas coisas nas nossas vidas? Que Deus tem feito muitas coisas nas pessoas que estão à nossa volta? Deus tem feito, irmãos. E além disso, Ele está nos dando o privilégio de participar da sua obra. O grande problema é que a maioria dos cristãos acha que fazer a obra de Deus, servir as pessoas, isso é uma obrigação. Mas a palavra de Deus está dizendo o quê? Que é fala comigo, irmãos, um privilégio. Você está com medo de falar? É um privilégio, irmãos. E se para mim ou para você tem sido um fardo, isso precisa mudar, irmãos. O trabalho que eu estou prestando lá no meu emprego é um privilégio. Porque Deus está te usando para abençoar o seu patrão, abençoar pessoas que estão à sua volta. Deus está usando. É um privilégio você ser um instrumento e ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. É um privilégio. É um privilégio. É dessa forma que a gente precisa entender. E se é um privilégio, nós temos que valorizar isso. Então Deus tem abençoado muitas pessoas e Deus tem nos dado o privilégio de participar dessa obra. A Igreja Batista Unida promoveu um grande evento para crianças, a tarde de diversão, entregaram muitas comes e bebes, entregou brinquedo. Eu e você fomos privilegiados de fazer parte desse projeto que um dia vai mudar a vida de muita gente. Muitos não entendem, irmão, mas está sendo lançado uma semente no coração daquelas crianças. Sabe por que eu decidi fazer esse projeto? E vou repetir aqui pela terceira ou quarta vez. Porque um dia um grupo de espíritas
Minha família passava fome, necessidade, não tínhamos o que comer. E eu e minhas irmãs ia lá e eles davam 2 pão com carne grandão. Nós comia um e levava outro para casa para poder comer à noite. E o gesto daquelas pessoas que de alguma forma, espíritas, abençoaram a minha vida. Eu cresci com o espírito de gratidão, dizendo: eu tenho que fazer diferença na vida de alguém. Eu preciso mudar o dia de alguém. Eu preciso impactar a vida de alguém. Então, irmãos, estar nesta igreja como pastor é um privilégio que Deus tem me dado. E eu agradeço todos os dias, porque eu não sou capaz suficiente e nem digno de estar aqui. Mas a graça dele tem me alcançado. E todos os dias eu digo: Senhor, é igual uma pessoa falou para mim hoje: pastor, não dá para entender quantas vezes o senhor foi lá na beira da sepultura e o papai te ama muito, foi lá e te tirou várias vezes. E eu disse sim. E hoje, praticamente, mas eu não tenho que pedir para Deus, só agradecê-lo. Presta atenção, agradecê-lo e dizer: Senhor, como que o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer de mim? Qual é a sua vontade? Porque o que o Senhor quiser que eu faça, eu farei para te glorificar. E nada do que eu fizer será suficiente para expressar a minha gratidão, o meu amor a ti, por não desistir de mim. E aí continua aqui, irmãos. Além disso, o Senhor está nos dando o privilégio de participar da sua obra. Devemos saber que Deus nunca nos chamará a ir a um lugar aonde Ele não está agindo primeiro. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente fica com medo. Mas eu vou assumir essa responsabilidade. Mas eu vou ter que fazer isso. Entenda isso aqui, irmãos. Aonde o Senhor te mandou, Ele já está lá agindo. Aonde Ele te mandou, Ele me mandou lá Deus já está lá agindo. O Senhor me mandou para Itajá, Deus já está lá agindo, irmãos. Ele nunca vai mandar você para um lugar para você estar sozinho lá, mas Ele vai primeiro para certificar e garantir a sua vitória neste lugar. Pastor, mas eu estou num lugar difícil. O Senhor está aí. Tome posse da vitória. Deixa Ele te usar do jeito que Ele quer te usar neste lugar. Porque às vezes o lugar é de dor, o lugar é de sofrimento, o lugar nos entristece. A gente pensa em parar, mas a palavra de Deus é a mesma para nós nessa noite que Ele disse para o povo quando estava lá na Babilônia e eles esperando voltar para casa. O Senhor: olha, não importa se vocês não estão no lugar que vocês queriam estar, mas plante, construa a casa, continue a vida, continue sonhando, continue projetando, porque eu darei vitória nesse lugar que você nem acredita. Porque às vezes estamos no lugar que não queremos, às vezes estamos em lugares que não estamos confortáveis, às vezes estamos em lugares que queremos, que achamos que não tem mais jeito, mas o Senhor está com você e Ele vai te dar vitória aí onde você está. Amém? Então aonde Ele te mandar, Ele já vai estar lá. Porém, o que não podemos é fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. Não podemos, irmãos, fazer as coisas de qualquer jeito. Não podemos fazer as coisas empurrando a barriga, por menor que seja. Porque, irmãos, nenhum de nós aqui o Senhor chamou para a gente ser só mais um. Todos nós aqui Deus nos chamou para fazer diferença na nossa família, para fazer diferença na igreja, para fazer diferença na escola, no nosso trabalho. Todos fomos chamados. Eu falei na escola dominical hoje, irmãos, foi uma bênção na escola dominical. Você que não veio, quem veio aqui pode confirmar se foi uma bênção? Falamos hoje, começamos a falar sobre evangelização. Eu falei a metade de uma lição, tem que terminar essa e tem mais uma
falando só sobre evangelização, o propósito de Deus no evangelismo. E uma coisa que impactou muito meu coração nessa manhã, irmãos, foi muitas coisas, mas uma que eu quero compartilhar é que Deus, o relacionamento e o amor ativo são os grandes diferenciais para levar outros a Cristo. O relacionamento e o amor. Preste atenção nisso, irmãos. Eu até disse aqui que muitas visitas que estão na igreja, Deus tem mandado, irmãos. A maioria dos cultos, você não traz ninguém. Você não convidou ninguém. Eu não trouxe ninguém. Mas aí Deus manda 3, 4, 5 visitas no culto. Deus está mandando, amém? Alguém consegue ter esse discernimento? Aí sabe aonde nós estamos errando? Deus está mandando, mas nós não estamos cuidando. Deus está mandando, mas nós não estamos cuidando. Nós não estamos se relacionando com essas pessoas. É igual eu falei um dia aqui, vamos cantar o hino dos visitantes. Levanta 1, 2 na marra, 3, vai lá. Cumprimentar e dizer: paz do Senhor, estou feliz pela tua presença, que Deus te abençoe. Outra coisa, a maioria não vai lá e pega o telefone da pessoa para no dia seguinte mandar mensagem: paz do Senhor, bom dia, como é que você passou de ontem? E vai conhecendo a vida da pessoa. Se ela veio sozinha, que o Espírito Santo de Deus enviou e ela precisa de algo, precisa de alguém, cadê nós? Nós não estamos se relacionando. Aí junta 2, 3 pessoas, pega o contato dessa pessoa, relaciona com ela, conversa, manda mensagem, manda um versículo, e aí tá tudo bem, como posso orar por você? Olha, terça-feira tem pequeno grupo, eu passo na tua casa para você ir comigo. Cuidar, pegar um nenenzinho no colo e cuidar, irmãos, até que ele consiga andar sozinho. Estamos errando nisso. Então, quando nós desenvolver esse relacionamento, relacionar e cuidar das pessoas com amor, um amor ativo, isso vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Ela vai encontrar Cristo em nós e através de nós. E o amor ativo, irmãos, é um amor com ação. Porque às vezes a gente conversa com a pessoa e mais do que ela precisar de Cristo, às vezes ela precisa de um conselho, às vezes ela precisa de uma palavra amiga, às vezes ela precisa de uma cesta básica lá na casa dela. Esse é o amor ativo, o amor que tem ação na vida das pessoas. Só que o grande problema é o que, irmão? Nós queremos servir a Deus e não queremos investir tempo. O amor ativo vai exigir de nós, irmão, tempo. Às vezes vai ter que tirar um tempo da tua correria e fazer uma visita para essa pessoa. Vai ter que tirar um tempo e ir lá orar com ela. Vai ter que tirar um tempo para acompanhar ela num pequeno grupo, acompanhar ela no culto. Esse é o amor ativo. A gente fala que ama, mas não faz uma visita. A gente fala que ama, mas não pega uma pessoa para cuidar. Porque nós, como igreja aqui, se tem visita, nós tem que ficar de olho. Se nós trouxe uma pessoa, que o ideal era nós trazer, você se comprometer e falar: eu vou cuidar dessa alma até ela andar sozinha. No início do ano, pelo menos 90% das pessoas que estão aqui nós assumimos a responsabilidade de ganhar pelo menos uma alma para Cristo esse ano. Um ano inteiro, irmãos. Quantos de nós ganhamos? Não precisa responder não. Quantos de nós ganhamos uma alma para Cristo? E por que nós não ganhamos? Porque não estamos cumprindo esse algo importante, o relacionamento com a pessoa e o amor ativo, amar ela, cuidar dela, dedicar tempo para ela.
até ela se firmar na presença do Senhor. E aí, eu nem entrei na palavra ainda. E aí, irmãos, para eu e você estar aqui hoje, quantas pessoas falou de Cristo para nós? Quanto tempo as pessoas se dedicou falando com nós, mandando uma mensagem, fazendo uma visita, pegando no nosso pé? Quantas pessoas te ajudou no processo, te acompanhando até você firmar? Porque não é uma pessoa. Por isso que eu digo, irmãos, e a igreja tem que orar e falar, não vamos, 3, 4 pessoas, não, eu sou amigo dele. Não, eu também sou. Então vamos nos unir. Quanto mais cristãos tiver perto dessa pessoa que não entregou a vida a Jesus, mais fácil vai ser ela se entregar. Você entende, irmãos? É isso que o Senhor quer de nós, na sua obra. Então, como eu estava na introdução, não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. E esse versículo, eu vou falar rapidinho. O apóstolo Paulo aqui nos aconselha. Ele nos aconselha, irmãos, como nós devemos trabalhar na obra do Senhor. 3 atitudes, 3 chaves. E eu vou passar rapidamente. Primeiro, o apóstolo Paulo aqui nos aconselha a sermos firmes. Repita comigo, devemos ser firmes. Mas com esse desânimo aí não vai não. Vamos de novo, bem forte, amém? Devemos ser firmes. Agora olha para o seu irmão, você deve ser firme. Fala para ele aí, para de moleza, você deve ser firme. Esse é o primeiro conselho, irmãos, que o apóstolo Paulo nos dá, para nós fazermos a obra dele com excelência. Devemos ser firmes. O que é uma pessoa firme, irmão? O que é uma árvore firme? Vocês viram que muitas árvores caíram esses dias com o vento? Sim ou não? Tem árvores que têm raiz profunda e tem árvores que têm raízes mais superficiais. Então uma árvore firme é aquela que está solidificada, a sua raiz é profunda. É igual uma coluna. Você tem que fazer, quando vai fazer uma coluna, firme, com os ferros adequados, com a profundidade adequada, a largura. Firme. Porque uma coisa firme não é qualquer vento que derruba. Amém? Uma pessoa firme não é qualquer palavra que desanima ela. Uma pessoa firme não é qualquer levante do diabo que vai abalar ela. E por isso o apóstolo Paulo fala, devemos ser firmes. Irmãos, o Senhor nos prepara para sermos constantes. Constantes. Eu costumo dizer que na nossa caminhada, às vezes aconselho alguém, a pessoa diz, pastor, olha, eu não aguento mais. Cansada de ser forte, eu já lutei muito, eu já fiz tudo e agora eu cheguei no fim, eu não aguento mais. Só que na nossa caminhada, irmãos, nós precisamos pôr isso na nossa cabeça e entender que tem um momento que eu vou estar correndo. Sabe aquele dia que você amanhece animado, acreditando, confiando, vai dar tudo certo, empolgado e brinca com um e vai, glória a Deus. Aí tem dia que você já está um pouquinho mais na sua. Então, ou você está correndo, não dá para correr, então vamos andar. Não, hoje eu não estou com aquele pique de ontem, eu estou andando. Só que tem dias que nem andar a gente quer. Sim ou não? Tem dia que a gente quer ficar parado. Só que na nossa caminhada, ou nós corre, ou nós anda, ou então nós vamos rastejar. Mas parar, nós não vamos parar. Amém? Porque a nossa fé no Senhor Jesus não pode depender do momento que nós estamos vivendo. A dor que eu estou vivendo não pode me desestabilizar do propósito que eu tenho com Deus. A perseguição, as dificuldades, as afrontas, isso é algo que precisa estar muito abaixo do meu propósito que eu tenho com o Senhor. Eles não podem me fazer parar.
podemos manter firmes da forma que for, mas vamos estar lá, mas o vento tá acabando comigo, mas eu estou aqui, ó, firme, deixa ele, vem que vem, pode continuar vindo, porque quem me sustenta não é só a raiz de cima, mas é o Todo-Poderoso que está lá em cima. Manter firme, é o conselho do apóstolo Paulo, seja firmes, devemos manter firmes, porque temos que nos preparar para sermos constantes na nossa obra, no nosso propósito. Nesse texto, irmãos, firmeza tem a ver com constância, está constantemente. E o grande problema, irmãos, eu preciso que você guarde essa palavra nessa noite. O grande problema é a falta de constância, não só na obra de Deus, mas às vezes no trabalho, no casamento, falta de constância. Tem casal cristão ainda que ousa falar diante de um problema, uma adversidade, sobre divorciar. Irmão, a opção divórcio no casamento não é opção. Não é opção. Toda vez que você der essa opção, o diabo vai entender, há uma brecha para me agir nesse casamento. Eu e você temos que posicionar e dizer, capeta, aqui não tem opção de divórcio. Pode caçar os quintos infernos para lá, porque a graça de Deus é que vai nos sustentar, nos vai dar sabedoria. Eu vou mudar, vou estar no propósito de Deus, mas aqui não tem brecha. Caiu, mas vai levantar. Caiu, mas vai levantar de novo. Quebrou, mas vai consertar. Mas nós vamos rumo ao propósito que Deus nos designou. E você fez um voto, meu irmão, minha irmã, até que a morte separe. Quando o marido falar divorciar, pai, põe a mão nele e leva ele logo. Quando a mulher falar, pai, põe a mão e leva ela logo. Porque ela fez um compromisso comigo que até a morte separe. Ela quer separar, então, ó, põe a mão de fogo nele aí. Põe a mão de fogo nela aí. Não pode abrir brecha, irmãos. Não podemos abrir brecha. E às vezes os casais abrem brecha. São inconstantes. E o casamento é cheio de fases. As finanças, às vezes, tá difícil. É sempre buscar soluções. Ser constante. Não sermos inconstantes. Manter firme, como diz a palavra. Muitas pessoas começam, irmãos, e param de servir ao Senhor sem ter um ritmo definido. Isso faz com que muitas pessoas comecem bem seu ministério, mas terminam mal. Somente colherão frutos aqueles que foram firmes para esperar a colheita. O grande problema nosso é esse, mas a gente começa bem. Muitas pessoas começam bem. Tem pessoas, irmãos, que têm o hábito em sua vida, tudo que começa para. Começa um trabalho bom, está indo bem. Não, já dei 6 meses aqui, eu vou arrumar um jeito de me mandar embora. Não tem firmeza. E isso é muito ruim. Porque quando você não tem firmeza numa área, desestabiliza as outras também. Por que às vezes tem pessoas hoje que qualquer coisinha quer separar? Porque na caminhada dele, quando ele tinha um problema na escola, ele trocava de escola. Quando ele tinha um problema com os vizinhos, ele mudava de casa. Tinha um problema no trabalho, trocava de trabalho. Tem pessoa que já trocou, nem sabe quantas vezes de emprego. Então não podemos ser, irmãos, inconstantes. Todos nós vamos enfrentar lutas, problemas, dificuldades, mas nós vamos manter firme na presença do Senhor, pedindo graça, sabedoria, entendimento e perseverar, porque é Ele que nos garante vitória. Amém? Então esse é o primeiro conselho do apóstolo Paulo, devemos ser firmes, seja firme. O segundo conselho, irmãos, devemos ser inabaláveis. Vamos ler? Devemos ser inabaláveis. Meu Deus, palavra forte, né? Ser inabalável. Irmão, o Senhor nos faz inabaláveis em sua obra. É o Senhor que nos faz inabaláveis. Amém?
É o Senhor que nos faz inabaláveis. E na obra dele, ele nos faz inabaláveis. Ele nos faz firmes. Ser inabalável, irmãos, é não se desestabilizar por causa da circunstância. Só isso aqui dá uma mensagem, irmãos. Não se desestabilizar por causa das circunstâncias. Você já observou que parece que pelo menos na maioria das coisas você faz um planejamento e aí você vai ver as coisas mudam, a circunstância muda. A maioria das vezes não sai como nós planejamos. Sim ou não? A maioria das vezes. Então, irmão, ser inabalável é não deixar a circunstância nos abalar. Parece ser difícil. Uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos, que o problema vai existir. A dificuldade vai existir. As circunstâncias ruins vai existir. Agora, sabe qual que é o problema? O problema é como eu vou deixar a circunstância me abalar. Quem está entendendo? Como que eu vou deixar os problemas me afetar? Aí que está o problema. Então, ser uma pessoa inabalável é não deixar a circunstância te abalar. A circunstância, irmão, representa ser resistente e instável. Mesmo diante das crises e dificuldades da vida, todos que servem a Deus passam por lutas. Eu vou repetir, irmãos, todos que servem a Deus passam por lutas. Por isso o processo, eu preguei aqui alguns dias sobre o amadurecimento, sobre a maturidade. O pessoal que lidera aí estão participando dos GDs e estamos tratando os temas de maturidade, de amadurecermos, porque quando a gente chega no nível de maturidade, não é qualquer coisa que abala a nossa fé. Porque, por exemplo, às vezes a gente desespera e fala: pai, eu não aguento mais, é tanta luta, é tanto problema, tanta dificuldade. Eu achei que ia ser mais fácil na tua presença. Falaram que ia ser um mar de rosa. Algumas igrejas até prometem: vem, vai ter casa nova, carro novo, vai ficar rico. Sim ou não? Jesus prometeu isso? Jesus disse que cada um de nós temos uma cruz para carregar. Amém? Quem pode glorificar o Senhor por causa da sua cruz? Vocês glorificou antes, eu vou falar de novo. Quantos podem glorificar o Senhor por carregar a sua cruz? Ela é pesada, ela é grande, difícil de carregar. Só que a palavra do Senhor também nos diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Alguns dizem: eu venci e vós vencerás. A palavra não diz isso. A palavra diz: eu venci. Quando a palavra está dizendo eu venci, Jesus está dizendo: eu nasci de uma mulher, vim como uma criança, um ser humano, e venci. Ou seja, é possível vencer em Deus. Você não entendeu? É possível vencer em Deus. É nele que você vai. Sabe o momento que você está rastejando, não aguenta mais? É nele que você vai. Porque ele também promete aliviar o nosso fardo. Você pode glorificar o Senhor por isso? Vai ter um fardo, pastor? Vai ter um fardo. Só que ele promete aliviar. Então, irmão, independente das lutas, dificuldades, problemas, em todos os momentos o Senhor nos promete que é possível termos vitória. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que se nós nos esforçarmos em meio à dor, em meio à dificuldade, nós vamos alcançar a vitória. É uma escolha nossa, é uma opção nossa.
Dessa forma nós vamos conseguir ter uma fé inabalável. Dessa forma nós vamos conseguir sermos uma pessoa inabalável, constante. E aí, irmãos, quando nós adquirimos o nível de maturidade como cristão, o que vai acontecer? Você vai se deparar diante de uma luta tão grande, difícil. Você não vai murmurar, você não vai reclamar, você não vai aprontar um brigueiro. Sabe por quê? Porque você tomou posse desta palavra. Você já entende que nós vai ter aflição mesmo. Você já entende que tem um fardo, que tem uma cruz. Mas você também entende que você vai vencer. Há uma promessa, que Deus é com você, que Deus não desampara o justo, que Deus não abandona aqueles que é fiel para com Ele. E sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida, irmão? Às vezes estou em momento difícil, de angústia, de tristeza. Eu olho para mim mesmo e falo: calma, vai passar. Vai passar. Porque tudo passa, irmãos. Eu já preguei sobre isso aqui. Tudo passa. Vai passar, aguenta mais um pouco. A própria palavra de Deus diz: aguenta um poucochinho de tempo, porque o que há de vir virá. Vai passar. São processos na nossa vida que temos que passar. É igual uma mulher quando engravida. São 9 meses, sim ou não? Sim ou não? E tem mulheres que sofrem demais na gravidez, irmãos. Tem outras que é a mesma coisa se nem tivesse grávida. Mas tem mulheres que sofrem muito. Sim ou não? 1 mês de sofrimento, 2 meses de sofrimento. E às vezes essa mulher olha e fala: meu Deus, eu não aguento, não estou aguentando mais. É muita dor, é muita coisa, não estou aguentando mais. Tem como resolver o problema dela? Vamos tirar essa criança para resolver o problema? É necessário o quê? Diga comigo: um processo. Entenda isso, irmãos, e diga comigo: um processo. Porque só depois do processo de 9 meses que essa criança vai nascer e a dor vai desaparecer. Amém? Mas sabe o que é o mais interessante, irmãos? 9 meses a mulher sofre. Vai para o parto. Vamos falar que ela vai ter um parto normal. Ela sofre muitas dores ali para até essa criança nascer. Só que quando ela escuta o choro, a enfermeira coloca o nenenzinho no colo dela, ela sente ele. Ela lembra da dor? Você entende que a vitória vai ser tão grande que nem do processo de dor você vai suportar, vai lembrar? Amém? Então suporte o processo. E por último, irmãos, para me encerrar, o terceiro conselho de Paulo: devemos ser abundantes. Então qual que foi o primeiro? Devemos ser firmes. E o segundo? Inabalável. Não deixa nada te abalar, não. E terceiro, abundantes. O Senhor, estava bom do jeito que estava. O Senhor nos permite ser abundantes em sua obra. Ou seja, trabalhe bastante. Somente a abundância na obra do Senhor nos possibilita de fazer as coisas com excelência para Ele. Então o Senhor nos permite ser abundante na sua obra. E ser abundante é o quê? Trabalhar muito. Trabalhar muito na obra do Senhor. Como nós temos trabalhado na obra do Senhor? Trabalhar na obra do Senhor, irmãos, não é só vir nos cultos de domingo. Trabalhar na obra do Senhor não é só vir no culto de quarta. Trabalhar na obra do Senhor é você estar constantemente sendo um pequeno Cristo, fazendo diferença no seu trabalho, falando de Jesus. Nós aprendemos hoje que tem muitos mitos, muitos tabus a respeito de evangelizarmos, de pregarmos a palavra do Senhor. Tem muitos que não pregam porque tem vergonha. Tem muitos que não pregam porque acham que vai ser discriminado, criticado.
Só que a Bíblia fala, irmãos, que aqueles que envergonham do Senhor aqui será envergonhado naquele dia. Não tenha vergonha de ser um cristão. Não tenha vergonha de falar de Cristo para os seus amigos. Vamos fazer a obra do Senhor com abundância, ser abundante, trabalhar com esforço. E Deus, irmãos, Ele revela o nosso zelo, Ele vê o nosso zelo, Ele vê o nosso esforço. Com a abundância, sempre seremos abundantes nas coisas que ganharam o nosso coração, pois elas são nosso tesouro. Por isso a Bíblia nos recomenda juntar tesouros no céu. Vamos fazer tudo com excelência, irmãos. Com dedicação para gerar excelência. Tudo na casa do Senhor precisa ser cuidado. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde a pessoa passa em cima de um copo e não pega. Não é servo. Jesus se fez como servo, irmãos. Deixou o seu trono de glória para servir. Isso é mensagem para uma outra hora, irmãos. Mas quando a gente fala de ser servo na obra de Deus, quanta coisa às vezes a gente tem deixado a desejar, pequenos detalhes. Ver uma coisa quebrada, ver uma coisa que precisa trocar, alguém que precisa de ajuda. E às vezes nós não estamos empenhados. Às vezes a gente não tem a disposição de servir. Vamos ser abundantes na obra. Faça enquanto há tempo, irmãos. Faça enquanto você tem condições. Amém? Se coloque de pé.